robustecidos por meio do seu Espírito no homem interior. Que Ele faça Cristo habitar em vossos corações pela fé, que estejais enraizados e bem firmados no amor. Assim estareis capacitados a entender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade. E conhecereis também o amor de Cristo, que ultrapassa todo conhecimento, e sereis repletos da plenitude de Deus. Aquele que tem o poder de realizar por sua força, agindo em nós, infinitamente mais que tudo que possamos pedir ou pensar, a Ele a glória na Igreja e no Cristo Jesus, por todas as gerações, pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. O tema que hoje me passaram, famílias, expressão do amor de Deus. Mas para saber essa expressão, primeiro nós temos que saber o que é uma família. Que tipo de família? O que está se falando quando se fala sobre família? Quando nós fomos na escola, aprendemos a aula de biologia e de ciências, onde fala sobre o corpo humano, todas as suas partes e como ele se reproduz. Quem se lembra dessa aula? Essa é a família biológica, que também é plano de Deus, quando Deus disse lá atrás, lá para Noé: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra, mas de forma organizada, não é sair por aí e fazendo o que quiser, de forma organizada, e o nome disso se chama família. Isso é uma forma organizada de a gente ser fecundos e multiplicar. Mas aí se alguém perguntar, mas eu não tenho família, eu fui meio aventureiro, todos nós somos filhos de Deus, não interessa quem é, ninguém é mais e ninguém é menos do que ninguém. Família é uma forma de se organizar. Biologia, Adilson, homem, meus filhos, esposa, esse é o plano de Deus para esse mundo. Vejam que no começo da leitura, a palavra diz assim, em nome da paternidade no céu e na terra. Então, na terra, a família biológica, pai, mãe, filhos, essa é a família da multiplicação, da fecundidade, que são todos nós que estamos aqui, que viemos de Adão e Eva, lá no comecinho. Mas e qual é a outra família? É a família espiritual. Esse é o segundo plano de Deus. Família espiritual é o quê? Preciso mostrar para podermos entender quais os dois tipos de família. Vejam que quando Jesus estava pregando numa sinagoga, foram até ele e disseram assim: tua mãe e teus irmãos estão lá fora, tua família está lá fora. E o que ele fala? O que ele responde? O que ele diz? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Todo aquele que faz a vontade do Pai, este é meu irmão, este é minha mãe, este é meu pai. Estão vendo como é que é a família espiritual? Ele não tem cônchavos políticos com os seus próprios. Então nós, olhando mais para frente, tem uma mulher que diz um momento da leitura assim, bendito é o ventre e os seios que te amamentaram. E o que Jesus disse? Não. Para a própria mãe dele, não. Bendito é aquele que ouve a palavra e põe em prática. Estão vendo a diferença? O que nós temos que fazer para ser filhos espirituais? Eu vou citar apenas alguns nomes, para não sair da leitura. Se nós olharmos Moisés, os filhos deles, os primeiros, filhos de carne, biologia,
não herdaram o sacerdócio dele. Se perderam, se a gente procurar ler, eles se perderam. Onde estão os filhos de Arão? Os dois que continuaram o sacerdócio do pai, morreram dentro da tenda da congregação, queimados. Estão vendo? Ele tinha filhos, mas não foram. O outro tinha, foram, mas não obedeceram, e o que Deus fez com eles. Se nós olharmos o profeta Eli, teve 2 filhos, rebeldes, ladrões, que não continuaram o sacerdote. É só um exemplo de filhos. Eles tiveram filhos biológicos, mas não obedeceram e não continuaram. Deus não permitiu. Se nós formos adiante, o profeta Samuel teve 2 filhos também, desobedientes. Se nós formos um pouquinho mais para frente, nós temos o rei Davi. O rei Davi perdeu 4 filhos pela desobediência. Absalão, Aminão, a criança que ele teve com Batseba, e teve a filha estuprada. Porque ele desobedeceu. Ele cometeu o adultério físico, família, e a espada caiu sobre a casa dele. Se tiver um copinho de água, por favor. Tem aqui? Ah, muito obrigado. Então estamos vendo o que é uma família biológica e uma família espiritual. São 2 coisas diferentes. Quem diz que eu vou para o céu e meus filhos e minha esposa? Eu não sei. Eu tenho que batalhar. Os meus filhos, eles têm que ser obedientes a Deus. Porque o plano de Deus para o céu não é a família biológica, é a família espiritual. Aquele que obedece, aquele que segue a palavra. Não é perfeição. Não existe família perfeita. Não existe pessoa perfeita. Mas é a busca, é o viver, é o tentar. Esse vai entrar. Não é a família completa. Embora que seria muito bom todos entrassem no céu, mas se fosse assim, não estaria escrito, quando Jesus voltar com todo o seu poder e seus anjos, ele vai separar as ovelhas dos cabritos. As ovelhas são as pessoas mansas, as pessoas de virtudes. Essas ele dirá, vinde a mim, benditos de meu Pai. E os cabritos, como está escrito lá, serão jogados aonde? No fogo eterno. Estão vendo como as famílias vão ser separadas? Daqueles que são benditos e daqueles que não querem a palavra? Isso é uma realidade. Pode parecer duro, mas isso é uma realidade. A gente não pode ser poético. Temos que falar o que está aqui, aquilo que vem. Eu não posso enfeitar a pregação. Eu não posso alegrar vocês. Eu preciso ser bem ético. Então, agora que nós soubemos que as 2 são projeto de Deus, família biológica, família espiritual, mas o que vai herdar o céu é a família espiritual, não é a biológica. Nós vamos fazer uma pergunta muito importante, a maior de todas elas. O que nós somos? Todos nós, o Adilson também. Eu não vim aqui para apontar para lá, eu vim aqui para apontar para mim também. O que nós somos? Nós somos espectadores da palavra ou nós somos ouvintes da palavra? Qual é a diferença das 2? O que nós somos? É a mesma coisa? Espectador é aquele que quer o quê? Espetáculo. Jesus não deu espetáculo. O espectador sempre quer um espetáculo, uma coisa nova, uma novidade. Ai, se não me agradar, essa palavra foi maravilhosa, tudo isso, espetáculo, show. Ou somos ouvintes, atenciosos. Como saber isso? Simples. Quem já comprou um carro, aqui, homem ou mulher, quando foi comprar um carro, chegou lá, olhou,
carro está bom. Posso levar ele no mecânico de confiança? Não é isso que muita gente faz? Eu preciso avaliar. Veja só, carro, porque é para mim, bem material. Eu quero ver se o carro está bom. Levo lá para o mecânico, ele vai olhar, nossa, o carro está excelente. Ou não leva o carro. É uma armadilha. Ouçam bem, é uma armadilha. Quem vai comprar uma roupa, quando vai num lugar, coloca a roupa e vai aonde? Na frente do espelho. Nossa, como fiquei lindo. Olha, essa roupa me deixou show. Ou a gente vai lá, meu Deus do céu, a manga está comprida, a gola está atravessada. Isso não me serve. Não é assim? Ou não é assim? O que nós fizemos com a palavra? Nós somos espectadores ou ouvintes? Nós aceitamos tudo que as pessoas falam ou nós pegamos a palavra e levamos ela para casa, para o melhor mecânico, chamado Deus, talvez o padre, talvez um amigo que entende da palavra, ou o próprio celular que responde qualquer pergunta. Ou eu que preciso ver aquela pergunta que o Adilson fez lá naquele dia, ou aquela resposta, isso é verdadeiro? Vamos consultar o catecismo, vamos consultar isso, Nós fizemos isso? Ou somos só espectadores? Viemos aqui, beleza, oramos e todo mundo para casa. Nem se lembramos mais do que aconteceu. E por que quando é para nós levamos no melhor mecânico, nós olhamos a melhor roupa, para ver se ela serve bem, e a palavra? O que nós estamos fazendo com a palavra de Deus? Nós estamos levando ela para casa? Uma dúvida, às vezes que fica, não, eu vou tirar a dúvida que esse rapaz me falou lá na frente. Eu quero saber se isso é verdadeiro, eu quero saber se essa palavra, ela encaixa como aquela roupa, que me faz diferença, que quando eu olho, meu Deus, essa palavra, olha como eu me sinto bem, como eu estou diferente com essa palavra. Nossa, olha, realmente essa palavra ela não me engana, ela é verdadeira. Como é que nós fizemos com a palavra? O que nós estamos fazendo com a palavra? Essa é a diferença de espectadores e ouvintes. Jesus sempre falava, ouça quem tem ouvidos, é isso que ele queria dizer, sejam ouvintes da palavra e não meros espectadores. Isso não é para lá, é para o Adilson também, para a minha família também, isso é dito. Não seja só um espectador, senão nós seremos enganados muito fácil, muito fácil. Não podemos aceitar e levar para casa tudo que é dito aqui na frente, pelo Adilson, pelo um outro pregador, por qualquer outra pessoa. Temos que estar atentos, avaliar a palavra, como avaliamos aquilo que é para nós. Uma roupa, um tênis, um carro, nós olhamos até o final, porque é para nós, mas e a palavra, gente? Que vai mudar tudo na minha casa e na sua. Que é importante, o que nós fizemos com ela? Pense um pouco. Em que ponto nós se encontramos nesse mundo de hoje que é tão fácil de viver, tão bom de se viver? Esta palavra precisa enraizar em nós. Então, agora que nós estamos robustecidos, como diz a palavra aqui, capacitados a entender, que foi falado sobre os dois tipos de família, e sobre o que nós queremos da palavra de Deus, aqui fala assim, ó, então somos capacitados a entender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Então eu pergunto, a largura e o comprimento são iguais? Ou não? O que vocês acham? E se eu dizer que é, e provar, a largura é igual ao comprimento. E se eu disser que para mim veio uma visão, para mim veio, cada um pode interpretar de várias maneiras, porque existem várias formas de interpretar a palavra. É só nós olharmos ali para trás, a largura é a mesma coisa que o comprimento. A largura dos braços da cruz de Jesus, se nós cerrarmos certinho, é o mesmo tamanho da largura dos braços dele aberto.
que dá o comprimento dele. Olha o comprimento do meu braço. Olha o comprimento do outro. Isso é comprimento. Eu me encosto na cruz, na largura da madeira. Comprimento e largura são a mesma coisa. Olha lá. A largura do braço e o comprimento dos braços. Largura e comprimento. Essa foi a interpretação que veio para mim. Largura e comprimento. O que diz a palavra? Capacitados a entender que quando nós estivermos pregados na cruz, não pregado de verdade, mas com a nossa dor, o nosso sofrimento, as nossas angústias, a nossa raiva, o nosso ódio, quando nós colocarmos isso junto com Cristo, na mesma largura e no mesmo comprimento, que é abrir os braços e se deixar pregar na cruz, do sofrimento espiritual, do sofrimento aqui dentro, ó, no nosso coração, não é realmente pregar numa parede. Foi essa visão que eu tive quando eu li isso. E a altura e o comprimento também está ali. E não é a altura dessa forma. E profundidade, altura e profundidade, também não é a profundidade que está enterrada da cruz. O que significa essa altura? É a altura do nosso conhecimento, que muitas vezes, quando adquirimos, começamos a, soberba, narizinho empinado, achando que sabe tudo, achando que pode tudo, que é o bom, que é o melhor. A altura do meu conhecimento, a altura. Cristo era Deus e homem, mas ele não fez uso do poder dele, ele se manteve. E nós? Será que nós nos mantemos humildes, tranquilos? Ou às vezes a soberba sobe? Isso é para todos nós, para o Adilson em primeiro lugar, porque eu estou aqui na frente falando, para mim primeiro. Quantas vezes esse cara aqui, quantas vezes, se Deus não me salva, se Deus não me busca, se Ele não me arranca, e diz, vem cá que eu preciso de ti, eu não estaria aqui hoje. A Ele é a glória, a Ele é o poder. E eu disse, sim, então vamos ver o que eu posso fazer. Essa é a altura da nossa soberba, até onde que ela vai. E a profundidade? É tão linda a profundidade. É até onde a palavra entra no teu coração. Essa é a profundidade. Porque às vezes nosso coração está tão fechado, cheio de casca, não tem como entrar. Ele não consegue penetrar, ele não consegue aprofundar, por causa do nosso ego, ciúme, raiva, talvez bebedeiras, orgias, feitiçarias, tudo isso está na Bíblia, tudo isso está na palavra que eu estou falando. Contendas, brigas, rixas. Como é que alguma coisa vai entrar no meu coração? Como? Como é que a palavra vai se aprofundar aqui dentro? Vai demorar. Então, a família é o começo, é só o começo, a família. Nós somos uma família que agora nem somos parentes. Essa é a família que Deus quer no céu. Pessoas que nem parentes não são, mas estão lá pela graça, pelo que fizeram, pela coragem, determinação, foco. Nós temos que ter foco. Saímos às vezes cheio do Espírito Santo, 2 dias, 3 dias, parece que é que nem uma fogueira de coivara, de palha e taquara. Isso queima tão rápido, daqui a pouco é só fumaça. E isso é para todos nós. Tem vezes que estamos tão empolgados, tão maravilhados. Meu Deus, parece que eu tenho asas hoje. E amanhã tudo desaba. Não é assim na vida de vocês também? Ou é só na minha, será? Meu Deus, o que aconteceu? Eu estava tão bem ontem. O que aconteceu? Se a gente não tiver dificuldades, nós não somos moldados. E a primeira dificuldade que vem, nós já nos aborrecemos. Tudo Deus é o culpado às vezes. Por que Deus deixou acontecer isso? Por que Deus deixou acontecer aquilo? Respostas que nós temos. Temos sim. Muitas perguntas, às vezes as pessoas fazem.
Por que que uma criança às vezes tem uma enfermidade grave? Nunca fizeram essa pergunta para vocês? Por que que uma criança tem que sofrer com câncer? Nunca fizeram? Uma resposta bem simples. Tem coisas que aprendemos na biologia, como pegamos doença e passamos doença. E na biologia também tem que isso passa de geração para geração. E às vezes lá na frente, pum. Para quem estudou sobre as células do corpo humano, como elas são formadas, sabe do que eu estou falando. E a gente chega e diz, meu Deus, mas por quê? Até a 8ª geração, a palavra fala que nós temos descendência dos nossos pais. 8ª geração é longe. O que eles fizeram? Não sabemos. O que nós fizemos? Cada um tem a sua própria consciência. Ninguém está aqui para acusar ninguém, mas vejam quantas perguntas que nós fizemos para Deus, do qual nós mesmos buscamos. Nós mesmos fizemos errado. E temos que reverter esse processo. Temos que começar aos poucos, mudar, porque quando nós, digo nós, éramos jovens, o namoro precisava de alguma coisa? De nada. Era uma maravilha, nós éramos jovens. E o tempo vai passando e as coisas vão mudando. Por quê? Porque a gente se deixa levar pelo quê? Por aquilo que eu acabei de falar. Nós somos espectadores ou ouvintes? Ouvimos disso, é bom? Opa, vamos fazer. É bom? É, vamos fazer. Ninguém analisa mais nada. A palavra de Deus não é porque eu estou falando de Deus que a palavra não deve ser avaliada, ela precisa ser avaliada. Levem a minha palavra para casa, avaliem ela. Até que ponto que ele está falando que faz sentido? Examinem essa palavra, assim vocês saberão. Até onde o Espírito Santo falou comigo, até onde que ele não falou. Se são as minhas palavras ou as palavras de Deus. O homem é provado no fogo. Está lá na Bíblia. Ele é provado no fogo como o ouro e a prata. Que comparação, né? Não só o homem, a mulher, a família da qual é o tema de hoje, ela é provada no fogo como o ouro e a prata. O que significa isso? Por que essa comparação ouro e prata? Quem já foi da roça aqui? Já trabalhou na roça? Quem matou porco? Alguém já matou? Quem sabe disso? Como é que funciona? Quem já derreteu banha de porco sabe que quando a espuma acaba no tacho, a banha está boa. Certo? É só uma comparação para entender o ouro e a prata. Por que que Deus compara? Que toda a família vai ser provada no fogo, como o ouro e a prata. Como é que a pessoa que está lá no caldeirão sabe quando a prata está boa? Quando ela está no ponto? Como ele faz para saber? Alguém sabe? Sabe como é que é? Naquele tempo. Hoje tem outros métodos. Era colocado num cadinho, fervido. Quando a prata, o cozinheiro olhava dentro dela e ele via o seu rosto refletido. Então ele sabia, opa, a prata está boa. Eu estou vendo o meu rosto lá dentro, como se olha para a água às vezes. A gente vê o nosso rosto. Então quando a prata estava cozinhando, e ele olhava dentro do tacho e via o seu reflexo, a prata está boa. E quando é que nós vamos estar bom? Quando é que nós vamos estar bom? Quando Cristo, quando Deus olhar para cada um de nós e ver o que aqui? O que ele vai ver quando ele olhar para mim? O que ele tem que ver? Para dizer, não, Adilson agora está pronto. O que ele tem que ver quando ele olhar para mim? Exatamente. O rosto dele refletido em mim. Muito bem. O reflexo dele. Essa é a comparação. Quando Jesus olhar para cada um de nós, ele vai ver, opa, olha ali, ó, que maravilha, olha que lindo, eu estou me vendo nele, nossa, deve ser uma maravilha isso, quando nós chegar nesse ponto. Essa é a comparação. Quando Jesus olhar para nós e ver o reflexo dele, falta muito, será? Para mim falta um monte. Eu acho que ele vai se assustar se olhar para mim, ele não vai ver nada ainda. Demora, isso leva uma vida, gente, isso não é assim, ó. Isso não é mágica.
É como o ouro e a prata, fica cozinhando, 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 até chegar no ponto. Nós também seremos cozinhados e provados, problemas, doenças, dificuldades, brigas, discussões dos grupos, ou não tem aqui? Lá tem. Ou aqui é diferente? Não é, gente, é igual. Somos todos iguais, só muda o endereço. Nossos filhos, a reação dos nossos filhos é igualzinho, só muda o endereço. Cada geração, cada idade tem uma reação, uma forma de ver as coisas. E quando nós queremos sempre entender, é só olhar para a cruz e pedir: dê-me sabedoria, dê-me discernimento. Eu preciso saber para poder viver melhor, para poder te servir e para depois servir os outros. Então, agora que já soubemos o que queremos ser, espectadores ou ouvintes, eu convido os servos para fazer uma oração aqui na frente. Vamos fazer um solinho, um ding-dong. Nós vamos olhar para eles, mas não se esquecer de olhar para nós também. Porque a mesma mão que é levantada para esse povo, ela tem que ser levantada para nós também. Vamos levantar, servos, as nossas mãos para pedir a bênção e para também passar uma bênção para esse povo. Vamos pedir a Deus que essas palavras que Ele me trouxe hoje para falar aqui tenha profundidade nas famílias de vocês e nas nossas. Vamos pedir para Deus com toda a força, toda a sinceridade: Senhor Deus, eu preciso de Ti, Senhor. Aprofundar em mim, Senhor. Abre o meu coração, rasga o meu peito no meio, poda-me, Senhor, tira o que não presta, Senhor. Vem em meu socorro, em socorro da minha família. Vá pensando naquele que você precisa hoje dessa palavra, dessa bênção. Peçam também vocês, servos, para vocês e seus filhos e suas famílias, por esse grupo. Que essa bênção atravessa a alma e o espírito de cada um, que ela se aprofunde de tal forma que ela enraize dentro de cada um, porque quando Deus planta, ninguém arranca. Isso você pode ter certeza. Aquilo que Deus planta, ninguém arranca, ninguém. Peça para que a semente que Ele plantar hoje em sua casa, em sua família, em sua vida, caia em terra boa. Que você seja uma terra fecunda, para multiplicar não só em filhos, mas multiplicar o Espírito Santo e repartir essa graça com todos. Porque quando Ele vier, Ele vai separar ovelhas de cabritos. Quem vós quereis ser? Ovelhas? A escolha de cada um. É você quem escolhe, é você quem decide. Mas é preciso insistência, é preciso pedir: Senhor, transforma-me. Eu não consigo, Senhor. É muito difícil. Talvez a minha preguiça, falta de tempo. Mas quando todos nós vestimos o mesmo uniforme, nós temos tempos. E qual é o mesmo uniforme? É quando caímos num hospital que tem que usar o uniforme do hospital. Você é um doente lá na cama, todos têm o mesmo uniforme, todos são iguais, e não existe dinheiro que vai lá e te dá alta. Nenhum médico não vai dar alta se você ainda continua doente. É Deus que determina, esse sai, esse entra, esse fica. Assim Ele vai determinar hoje aquele que
quer a palavra e aquele que não quer. E não sou eu que vou fazer isso, é você. Abra o seu coração, abra a sua mente e diga para Ele: Senhor, eu não te compreendo. Senhor, hoje eu estou com raiva, hoje eu não estou. É preciso falar para Ele. Nós temos vergonha de se abrir para Deus. Senhor, os meus desejos são horríveis, as minhas palavras, os meus pensamentos às vezes vêm na minha cabeça e eu não os quero, mas vêm pensamentos. Me ajuda, Senhor, porque esses pensamentos não me pertencem. Nós precisamos falar com Deus. Nós não estamos falando sozinho, é Deus que está aqui. Não espere Ele chegar para dizer como Tomé: ah, meu Senhor e meu Deus. Vamos estar preparados como as noivas prudentes. Vamos ter óleo para que quando Ele venha, a luz, para que Ele possa entrar e habitar na sua casa, na casa de todos os servos, na minha casa, na casa de seus filhos, que haja luz. E esse é o nosso desejo, esse é o meu desejo, esse é o desejo de Deus para todas as famílias que hoje aqui se encontram. E é claro, não esquecendo dos músicos, que o Espírito Santo os abençoe no seu dom de música, mas também nas suas famílias, que Ele habite da mesma forma, com a mesma força que eu estou pedindo para esse povo. Que essa bênção caia sobre vocês, que essa música possa entrar nos ouvidos do Senhor Deus, agradá-lo, e que vossas famílias tenham a mesma força, a mesma bênção. Esse é meu desejo, desejo de Deus, com toda a força, com toda a sinceridade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vai ter alguma bênção da caixinha, alguma coisa de oração, de pedido? É trazida a caixinha aqui na frente. Nos levantar agora, vamos estender a mão para essas caixinhas. Aqui tem pedidos de oração, aqui tem ação de graças. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, em nome do teu filho Jesus, venha ao nosso encontro. Não desvies de nós a tua face, Senhor, mas faça brilhar o teu Espírito Santo. Coloque aquilo que você tem no seu coração agora, não só o que está na caixinha, porque às vezes a gente nem lembra mais o que está na caixa. Coloque, junto o seu pedido. O que você precisa? Uma transformação na sua vida? Vá pensando com calma, o que você precisa hoje? Nós não precisamos de muita coisa, precisamos só que Deus aja no nosso coração. Senhor Deus, esteja em todos os empreendimentos que nós fizermos. Aquilo que não é para fazer, Senhor Deus, não permitais em nome de Jesus. Que possamos ter consciência que quando fizermos alguma coisa ou sairmos, formos para qualquer lugar, Senhor Deus, venha comigo. Santíssima Trindade, venha comigo. Convide Deus para as orações. Ele está aguardando, convida. Senhor, venha nesse grupo de oração hoje. Deus, Jesus e Espírito Santo, nós os convidamos para esse momento de oração. E a oração que todos nós temos, e eu também tenho no meu coração. Abençoai, Senhor Deus, tudo que está em nossa mente, em nosso coração, nessas caixas.
porque Tu sabes o que nós precisamos. Tu sabes tudo, Senhor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui.